Ou gente, não sei, deve ter tido algum erro da produção, falaram que vem aqui dar uma aula, mas eu sou professora de yoga. Eu vim aqui dar aula de yoga. Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Vocês podem ir preparando os tapetinhos de fazer as asanas, né? Porque quando a gente faz yoga, é isso, né? A gente mexe alguns músculos que a gente não está habituado a mexer. Aí a gente fica assim, tal. Aí o professor de yoga fala assim, respira. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que a gente não está habituado, mas que são muito simples, mas são músculos que a gente tem, fazem totalmente parte da gente. E aí eu vou falar para vocês, não é o caso de entender, não é o caso de nada, é o caso de respirar. Eu tenho aqui uma coisinha. Essa ilustração aqui foi o Lucas Lopes que cedeu para mim. Eu tenho a honra de ter uma apresentação com a ilustração dele, olha só. Que show, né? Então, bom, eu sei que vocês não gostam muito de história, mas eu trouxe uma história aqui para contar para vocês. E essa história se chama Fátima e o Príncipe. Muitos já devem conhecer, mas para quem não conhece, eu vou contar de novo. Era uma vez, na cidade de Basra, uma jovem linda e inteligente, com grande habilidade para resolver enigmas e capaz de prever as ações das pessoas geralmente bem melhor do que elas mesmas. Vocês veem, eu não sou contadora, eu sou professora, então eu estou lendo, né? Lógico. Seu nome justamente era Fátima, a compreensiva. Ela havia herdado uma grande fortuna e todos os jovens da cidade, assim como alguns homens mais velhos, queriam desposá-la, a maioria visando o seu dinheiro. As mulheres também procuravam sua amizade. Aqueles que não visavam sua riqueza estavam curiosos por conhecer a fonte e os efeitos da sua notável inteligência. Assim, Fátima era constantemente assediada por pretendentes, admiradores, desocupados e pessoas que tentavam vender coisas. Fátima afastou-se das pessoas e, habilmente, tornou-lhes difícil o acesso até ela. Um dia, porém, quando ela permanecia por um momento na pequena torre do seu castelo, levemente iluminada pelos raios de sol, certo príncipe se aproximou e a viu. E ele decidiu que se casaria com ela. O príncipe instalou-se do lado de fora do castelo e armou seu cerco à bela jovem. Entoou-lhe canções, tocou-lhe o alaúde, exibiu-lhe sua figura viril numa variedade de vestes esplêndidas, enviou-lhe poemas e mensagens. Em meio a todas essas atividades, ele se retirou para caçar, saiu para praticar esgrima, viajou à cidade para inspecionar os últimos carregamentos chegados de terras distantes e comportou-se como, em geral, o faziam os príncipes daquele tempo. Fátima, como já temos conhecimento, era sábia. Ela gostou do que viu e ouviu do príncipe e pôde compreendê-lo melhor do que ele compreendia a si mesmo. Por isso, um dia, quando saiu do seu castelo e foi capturada e levada para o castelo do príncipe, ela não se surpreendeu tanto quanto outras pessoas teriam se surpreendido. Quando ele a jogou no calabouço sem discutir, ela compreendeu que ele estava agindo assim, porque acreditava que ela não se casaria com ele até que ele pudesse demonstrar sua autoridade e seu poder, pois, como vocês perceberão, ele estava habituado a tirar conclusões sem refletir o suficiente sobre cada situação. Alguns dias depois, o príncipe foi até a prisão de Fátima e lhe falou através das grades: Fátima, eu quero me casar com você. Eu tenho dinheiro, sou jovem, forte, bonito. Tenho você em meu poder e posso fazer tudo o que quiser com você. Além disso, eu posso agradá-la e me tornar um marido interessante e devotado. Fátima respondeu: nem pela fartura, nem pela doçura, nem por manha, nem por artimanha, nem com presunção, nem com opressão. Dia após dia, o príncipe ia ao calabouço e uma conversa como aquela se repetia entre eles. Ele apresentou todos os motivos que encontrava para que ela o desposasse e ela os rejeitou
a todos. Finalmente, ele começou a se ocupar de outros assuntos. Alguns meses mais tarde, resolveu passar uma temporada em Bagdá, e essa notícia chegou a Fahima através de seu carcereiro. Fahima não tinha ficado passiva. Àquela altura, ela já havia escavado um túnel e possuía um meio de escapar para o mundo externo. Assim que o príncipe partiu, Fahima percorreu o seu caminho secreto em direção à liberdade. Alugou os melhores cavalos de Basra e dirigiu-se à capital, chegando bem antes do príncipe indolente, que viajara com grande pompa, fazendo muitas paradas para preparar lautas refeições e por diversos outros motivos. Quando chegou a Bagdá, o príncipe visitou amigos, saiu para caçar com falcões e se divertiu abundantemente, como faziam os príncipes daquela época. Um dia, ao passar em frente a uma luxuosa mansão, ele viu uma jovem linda que estava perto de uma janela e pensou: aquela linda criatura é parecidíssima com Fahima de Basra. E ele tinha razão, pois era a mesmíssima jovem que havia estabelecido em Bagdá exatamente para encontrar o príncipe. O príncipe apressou-se em conhecer a jovem e pediu-lhe em casamento. Ela concordou, eles se casaram. Fahima tornou-se uma princesa e, no devido tempo, deu à luz uma menina. O príncipe, naturalmente, ficou radiante. Porém, algum tempo depois, ele resolveu partir novamente em viagem e foi para Trípoli. Fahima, deixando sua filha com uma criada de confiança, dirigiu-se também para lá e instalou-se numa casa suntuosa. Novamente o príncipe a viu, novamente ele teve a ideia de desposá-la, pensando que fosse outra mulher. E novamente eles se casaram. Desta vez tiveram um menino e o príncipe ficou, é claro, radiante. Quando o ímpeto de vaguear novamente tomou o peito do príncipe, ele embarcou para Alexandria e, desnecessário dizer, Fahima também foi. E tudo se deu como antes. O príncipe a viu, pediu em casamento, eles se casaram e tiveram outra criança. 1 ou 2 anos depois, o príncipe sentiu saudades de Basra e embarcou para aquela cidade, deixando sua esposa, pensava ele, em Alexandria. Fahima contratou um barco mais rápido e chegou a tempo de esperar o príncipe dentro do calabouço. Quando o príncipe a viu, ele começou, pela primeira vez, a sentir remorso e tristeza. Ah, Fahima, lamentou ele, eu ainda quero me casar com você, mas eu a tratei tão mal, deixando você presa aqui por tantos anos. Na verdade, eu não sou mais o mesmo homem. E agora, eu sou pior ainda. Eu andei fazendo coisas que não devia ter feito, e por isso eu não mereço nem você, nem outras pessoas de que você nada sabe. Fahima disse: você está disposto a me contar a verdade sobre o que aconteceu enquanto esteve fora? Sim, eu estou disposto, disse o príncipe, mas isso não faria diferença. Nem mesmo você, que é tão inteligente, seria capaz de encontrar uma solução para os meus problemas causados pela minha tolice e falta de reflexão. Fahima disse: se você me contar a história toda, sem omitir nenhum detalhe, talvez eu possa lhe sugerir alguma coisa. O príncipe contou-lhe então como conhecer e desposar lindas mulheres em Bagdá, Trípoli e Alexandria, que tivera 3 filhos e que quisera ter agido de maneira diferente. O que foi feito não pode ser desfeito, lamentou o príncipe. E quanto ao resto do seu discurso, eu não entendi nada. Vá para o salão de visitas, disse Fahima, e espere lá até que alguém lhe seja anunciado. Alguém que você deve admitir imediatamente a sua presença. O príncipe fez o que ela pediu, e depois de mais ou menos 1 hora, Fahima apareceu no portão do castelo, vestida em toda a sua elegância e trazendo seus 3 filhos. Passou-se algum tempo, até que o príncipe compreendesse que as 4 mulheres eram, na verdade, uma só, e que seus filhos tinham uma mesma mãe. Mas quando entendeu o que Fahima havia feito, apesar da maneira como ele agira com ela, o príncipe se encheu de alegria e se tornou uma pessoa completamente diferente. E todos viveram felizes para sempre. Eu trouxe essa história aqui para vocês verem como tem, no mundo antigo, uma dimensão machista, própria do patriarcado reinante. Imagina só, o cara não faz nada, fica só
passeando, fazendo as coisas que príncipe naquela época fazia. E a mulher vai presa, ela se desdobra, viaja, vira outra pessoa, faz de tudo. E ele ali, no bem bom, e no final, todos vivendo felizes para sempre. Claro, né? Ela tendo que fazer tudo e ele ali, príncipe. Né? Impressionante a mentalidade machista. Bom, é claro que eu não ia trazer só um conto para vocês ficarem tristes. Então eu vou trazer um outro conto, super legal, acho eu, para contrabalançar essa baixaria que a gente acabou de ver. Né? Então esse outro conto que eu vou trazer para vocês se chama Fahimá e o Príncipe. A gente sabe que Fahimá era sábia e que existe uma dimensão na realidade, que é uma dimensão superficial. E que, em um determinado momento, um sujeito superficial ficou encantado com a sabedoria e com a possibilidade de conhecer, de se tornar um buscador do conhecimento. Ele, claro, era superficial, como faziam os príncipes daquela época. Agora, ele foi buscar, então, o ensinamento. Só que ele foi buscar o ensinamento desse jeito que a gente está habituado a buscar ensinamento, que a gente aprendeu num lugar chamado mundo desencantado. Que é assim, eu quero aprender, eu vou lá, pego os livros, eu vou lá, faço o curso, eu pago e eu aprendo. Afinal de contas, eu paguei, eu vou aprender, eu sei como que é. É assim que eu aprendo. Mas o ensinamento no mundo encantado funciona de outro jeito. Ele é que vai saber como ensinar o superficial. Não é o superficial que sabe como aprender. Não adianta, nem pela fartura, nem pela doçura, nem por manha, nem por artimanha, nem com presunção, nem com opressão. É de outro jeito. E assim, o ensinamento pode ensinar alguém que não sabia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conto. Mas se vocês não gostaram, eu trouxe outro conto para vocês. Para a gente variar um pouco, falar de outro assunto. Então, eu vou trazer um outro conto chamado Fahimá e o Príncipe. Esse é um conto que fala do seguinte: nos sonhos, não sei se já repararam, as coisas ganham outras formas. Quando a gente está sonhando, uma coisa vira outra coisa, depois vira outra coisa, né? Curioso. Fahimá era Fahimá de Basra, depois virou Fahimá de Bagdá, depois de Trípoli, depois Fahimá de Alexandria, depois Fahimá de Basra de novo. A história de Fahimá e o príncipe é a história de um príncipe sonhador. Bom, tá bom. Vou trazer outro conto, então, para vocês, para a gente seguir. Tá? Esse outro conto se chama... Como vocês adivinharam? Que beleza! A história de Fahimá e o Príncipe é a história de uma pessoa que sonhava com um parceiro ideal. Porque, obviamente, um parceiro ideal só existe em sonhos. E depois de passar a vida sonhando, ela se deu conta de que os seus sonhos a haviam transformado numa pessoa real. Até aqui, gente, obviamente um parceiro ideal só existe em sonhos. É o maior clichê do mundo desencantado. Todo mundo, né, senso comum, não, pessoa ideal só existe em sonhos. Mundo encantado, gente, todo mundo pode ser ideal, basta ter um pouquinho de imaginação. Mas no mundo que a gente está habituado, se parasse aí,
a gente estava só lendo de uma forma ocidental, moderna, vai? Mas, quando a gente diz, depois de passar a vida sonhando, ela se deu conta de que seus sonhos a haviam transformado numa pessoa real. O que isso quer dizer? Para falar disso, que é uma ideia profundamente encantada, eu vou trazer uma citação que é muito conhecida entre o pessoal que gosta de teatro. Nossas folias agora terminaram. Esses nossos atores, como eles haviam previsto, eram todos espíritos e dissolveram-se no ar, no fino ar. E tal qual a infundada estrutura desta visão, as torres cobertas de nuvens, os magníficos palácios, os templos solenes, o próprio grande globo. Vós, tudo o que ele herda, dissolver-se-á. E como desaparece esse insubstancial espetáculo, não deixa um rastro atrás de si. Somos essa matéria da qual os sonhos são feitos. E nossa vidinha é repleta de sonho. Esse é o monólogo do Próspero, na peça Tempestade, do encantado autor William Shakespeare. Essa ideia de que os sonhos, nós somos feitos de sonhos, ela é uma metáfora muito utilizada no mundo encantado por vários místicos. Eu estou usando a expressão mundo encantado. Talvez para dar uma referência para vocês, eu possa dizer que o mundo encantado se refere a todas as místicas da história. Xamanismo, taoísmo, budismo, a mística judaica, a mística cristã, a mística islâmica, que tem o nome de sufismo. Tem um autor do sufismo, do século XIII, que fala muito do tema dos sonhos. Ele pega uma citação do profeta Muhammad, a mística islâmica, e em que o profeta diz: as pessoas estão dormindo, quando elas morrem, elas acordam. E essa é uma metáfora, segundo todos os sufis. Quando a gente morre, a gente vai para outra vida, que é uma metáfora da vida interior, que é essa vida na qual os sonhos acontecem. Porque sonho não acontece aqui fora. Sonho só acontece dentro. E o sonho é uma boa metáfora para falar disso, porque quando a gente está sonhando, a gente está num estado particular de entrega. E a gente está fora do que eles chamam de mundo da vigília, que é esse mundo em que a gente está dormindo, a nossa vidinha repleta de sono, porque a gente está, maior parte do tempo, desconectado com o mundo interno. Tá. Então nós temos aí uma metáfora em que diz que quando a gente está no mundo dos sonhos, a gente está no mundo dos possíveis, da transformação, de tudo que pode vir a acontecer, que é diferente de um mundo em que as coisas são densas, fixas, paradas. No mundo do sonho, as cadeiras, os cavalos, as montanhas tomam outras formas. Nós vamos ver a quantidade de textos do mundo encantado falando dessa ideia de tomar outra forma. Aqui então eu contei para vocês vários níveis analógicos de uma única história. No primeiro nível, eu estava falando do aprendizado. Eu estava falando do superficial buscar o conhecimento. Muito bem, e, obviamente, no mundo encantado, conhecimento é autoconhecimento. Daqui a pouco vocês vão entender por que é a mesma coisa. Para nós é totalmente diferente.
mas no mundo encantado não faz sentido diferenciar. Eu espero que fique bem claro isso. Num outro nível que eu apresentei para vocês, eu estava falando da realidade imaginal, o príncipe sonhador. A realidade imaginal é um termo desse místico do século XIII, chamado Ibn Arabi, e ele fala que a realidade é o mundo da imaginação. Eu nem preciso falar essas coisas, porque vocês estão careca de saber disso. Quem trabalha com o que vocês trabalham já sabe o que é o mundo da imaginação e a importância dele. Mas só para pontuar um pouquinho, no mundo desencantado, a imaginação para a gente é uma fantasia interna. A realidade imaginal é essa realidade em que cada pessoa enxerga as possibilidades da realidade. Daqui a pouquinho a gente vai avançar um pouco sobre isso. É só para vocês verem que quando eu estava falando dessas diversas histórias dentro de uma história, eu estava falando de níveis analógicos, estava fazendo analogias, só isso. E que então, ele estava tendo experiências imaginais, o príncipe sonhador, e ele então, com isso, chegava num autoconhecimento, que a gente vai explorar daqui a pouco. E num outro nível, a gente pode falar de uma teoria encantada do amor, que está muito presente, é um tema fundamental. Eu gosto de lembrar que a nossa sociedade é a única sociedade, a única, que diz que o conhecimento é o oposto do amor. Conhecimento é uma coisa objetiva, mensurável, que pode ser transmitida. O amor é subjetivo, não dá para falar disso, é totalmente interno e, portanto, são opostos em qualquer outra sociedade. Amor e conhecimento é a mesma coisa. E uma teoria encantada do amor, ela vai afirmar coisas do tipo: o que a Fátima fez na sua relação amorosa? Em vez de ficar esperando que o outro se transforme, ela se transforma. E ela se trabalha. E ao fazer isso, ela está, claro, inspirada pelo outro, ela está se transformando e, com isso, ela está criando uma condição de relação extremamente profunda, extremamente criativa, inovadora, etc, etc. Aqui, claro, isso é o tema de um curso de 1 ano, tá? Eu só estou mostrando níveis de uma mesma história. E que, portanto, então, está se falando de transformação e de autoconhecimento. No mundo desencantado, a noção de interioridade é um mundo subjetivo. A gente acha que é esse mundo. E é a nossa história individual e a nossa vida emocional. Nossa história individual é aquela que começa quando a gente nasce e a gente diz: bom, qual é a minha história individual? A minha família, o país onde eu nasci, a minha formação, etc. Esse é o mundo do indivíduo, que é uma noção totalmente nova. Ela surge no período moderno. Nenhuma outra sociedade tem a noção de indivíduo. Em geral, a gente trabalha com a noção de pessoa, que é completamente diferente. Só vou citar para vocês, como uma síntese, a frase do Walter Benjamin. No mundo moderno, o homem vive nas cidades. No mundo antigo, o homem vivia no universo. A noção de realidade no mundo desencantado é, claro, o mundo objetivo exterior, o mundo concreto. Não concreto no sentido do Marx, tá? Concreto no nosso sentido comum e corrente, que é uma coisa fixa, uma forma material. É um mundo estável de coisas, de acontecimentos. Eu gosto de dar o exemplo do biscoitinho Nestlé. Você compra e ele é sempre o mesmo. Você nunca vai se surpreender. Esse é um mundo estável. E é um mundo que a gente busca o tempo todo. A gente busca estabilidade. Tem uma frase desse místico Ibn Arabi, em que ele diz que Deus engana o homem pela estabilidade. É preciso ficar muito alerta contra
a estabilidade. E o grande parâmetro, obviamente, é o mercado. Quer a gente queira, quer a gente não queira, o biscoitinho Nestlé. Evidentemente, se a gente quiser, eu estou falando aqui muito do senso comum, se a gente quiser trazer a psicanálise, se a gente quiser trazer, sobretudo, a filosofia do século XXI, a psicanálise do século XXI, a gente vai ver que tem coisas já muito mais sofisticadas disso que eu estou falando, mas é que aqui eu quero chegar num lugar, então eu estou só dando um panorama. Mas, de qualquer maneira, mesmo com tudo isso que a sociedade contemporânea fez, a comparação com o mundo encantado, a gente precisa ver várias diferenças. A gente precisa enfrentar isso, finalmente. Veio uma gripe bem no dia que eu tinha que falar, né? Vê se pode. Milagre que eu não estou tossindo desde o começo. No mundo encantado, a noção de realidade é o mundo interno. Em qualquer texto que você vá, qualquer sociedade xamânica, todo mundo taoísta, onde que está o real? Está no centro da pessoa. Não é individual, não é coletivo. Quando eu olho para Fahimá e faço analogias, fui eu que fiz essas analogias. Isso não tem nada a ver com quem escreveu a história. Eles não precisam pensar nisso. Fui eu que decidi fazer essas analogias. Então, é meu. Mas são analogias a partir da Fahimá. E que elas estão aí na estrutura, e vocês podem reconhecer essa estrutura. Vocês podem reconhecer essas analogias. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa extremamente rigorosa. Eu demonstrei para vocês, eu peguei a estrutura da história e fui mostrando os caminhos que eu fui fazendo. A analogia, ela faz exatamente isso. Ela conecta o externo e o interno. Não é nem individual, nem coletivo, nem interno, nem externo. Ela transita nesse mundo intermediário. E a noção de interioridade é aqui uma expressão utilizada pelo Ibn Arabi a partir de um verso do Corão. É a vasta terra de Deus. A vasta terra de Deus, o Ibn Arabi conta para a gente, ela é o seguinte: como todos nós sabemos, Deus fez o Adão da argila. Isso aí todo mundo está careca de saber. Aí depois ele soprou e o Adão ganhou vida. Só que sobrou um pedacinho dessa argila. E com esse pedacinho, Deus fez a sua vasta terra, onde estão contidas todas as formas do mundo. E é essa terra que o Ibn Arabi chama de mundos imaginários, ou mundo da imaginação. É o mundo intermediário entre esse mundo denso e o mundo do espírito, o mundo da luz pura que não tem forma. As coisas então ganham forma nesse mundo de sonhos e depois aparecem no mundo dos corpos. De modo que, se você pode o tempo todo retornar para esse mundo, você começa a ver que esse mundo que parecia sempre fixo e imutável, na verdade é um mundo cheio de possibilidades. Porque você está conectando esse mundo com esse universo de recursos chamado mundo interno. Por isso é que ele é que é real. A gente podia ficar um tempão falando aqui da vasta terra de Deus. Não é emocional, não é intelectual. Trata-se do mundo da imaginação. As pessoas da pessoa são múltiplas da pessoa.
Isso é um ditado da etnia Bambara, citado pelo Amadou Ampateba, que tenho certeza que muitos de vocês conhecem. E é o que me permite fazer essa analogia. Os contos do conto são múltiplos do conto. Aqui, eu vou trazer para vocês uma outra analogia, para falar de mosaicos geométricos. Na Alhambra, por exemplo, na cidade de Granada, quando as pessoas vão visitar ali, está cheio de padrão geométrico. Então elas vão andando por ali e elas vão contemplando esses padrões. E de alguma maneira aquilo vai acalmando, porque é um conjunto extremamente organizado e extremamente variável. Chega uma hora que parece que tudo se organiza. Você está passeando por ali sem perceber, assim como o príncipe nem percebeu o que Fahimá estava fazendo com ele. Alguma coisa vai se organizando internamente. A artista plástica Cássia Castro fez uma tese chamada Tramas em Movimento, em que ela mostra uma coisa interessantíssima. Quando você está olhando um padrão, você pode ficar contemplando e chega uma hora que você percebe que se você olhar for por aqui, você vai ver um tipo de padrão. Mas se você olhar for por ali, o padrão muda. Porque tem muitos níveis, muitas formas geométricas e elas se organizam, vão se conectando com outras e com outras e com outras. E tem várias dimensões por trás que a gente não está vendo, vários desenhos geométricos que a gente não vê. Então, é um universo que está aqui. Exatamente como um conto tem um universo em dimensões ali. E você vai, e o conto vai organizando a gente, assim como esse padrão e como todos os padrões. Vejam, esse mundo islâmico está inteirinho, coalhado de padrões. Você caminha nesses lugares e você vai vendo o efeito terapêutico que esses padrões têm e que o mundo desencantado nem sabe disso. E eles falam, é tão bonito ficar passeando ali, é tudo beleza. E não entende que beleza, só por beleza, não existe no mundo encantado. Então, contemplar um padrão, e aí a Cássia propôs que a gente não fale de padrão geométrico, que a gente fale de mosaico geométrico, porque justamente tem esse movimento. Quando a gente escuta um conto, a gente não se dá conta do quanto o conto está se movimentando dentro da gente e está ensinando a gente, e está trazendo para a gente múltiplas dimensões. É claro que vocês já falaram disso de mil jeitos diferentes, é claro que tem muitas teses. Eu estou só trazendo isso em conexão com esse fundamento do mundo encantado. Agora, para que tudo isso? Para que eu estou falando tudo isso? Então, eu vou contar para vocês uma outra história. Prometo que não é Fahimá agora, tá? Tem uma criança que está chorando. A gente chega para ela e fala, super bem intencionado, né? Para de chorar e me explica o que está acontecendo para eu poder te ajudar. Aí a criança, para de chorar. E aí ela vai tentar explicar. Só que muitas vezes a criança pode estar chorando porque ela está experimentando uma angústia. O que é uma angústia? É alguma coisa que não tomou forma, não tem nome ainda. A gente não fala disso na escola, mas isso acontece com a gente o tempo todo. Não tomou forma ainda. Mas o adulto está me pedindo para eu explicar. Bom, o que eu vou fazer? Cadê meu repertório? Eu estou com medo. O que o adulto vai fazer? Medo de quê? Piorou. Bom, eu já sei, eu estou com medo do ladrão, do vampiro,
qualquer coisa. Aí o adulto abraça carinhosamente e diz, não se preocupe, eu estou aqui, eu vou te proteger. Se o vampiro vier, eu dou um soco nele e tal, e vai, tudo bem. E o tempo passa, tudo. Lá em um tempo, a criança tem angústia de novo. E acontece tudo de novo. Eu estou com medo de novo, hein? Na nossa sociedade tem uma coisa muito curiosa, no mundo do indivíduo. A gente leva tudo para a identidade. Então você derruba o café na mesa uma vez, duas vezes, na terceira vez você fala assim, que eu sou muito desastrado. A gente adora essa frase, eu sou muito assim, eu sou assim. Então a criança, dali a pouco, começa a dizer, eu sou medrosa. O que essa criança aprendeu? Que ela é medrosa, que ela precisa do adulto para confortar ela. E que quando ela está sentindo essa angústia, normalmente é uma coisa ruim. Vamos cortar e vamos para o mundo encantado. A criança está chorando, ali debaixo do baobá. Aí vem o adulto e senta do lado dela. E deixa ela chorar. Porque ele sabe que a atividade fisiológica do choro, não da manha, tá, gente? Do choro, é fundamental para organizar aquela criança. E depois que ela termina de chorar, o adulto pergunta para ela, isso que você está experimentando aí, se fosse um bicho, que bicho seria? Olha, seria um tamanduá. É? E o que está acontecendo? Não, é que o tamanduá, ele está muito bravo. É? Porque é assim, ele queria tomar um sorvete, né? Aí o pessoal falou, não tem sorvete agora, não pode, estar frio, vai dar dor de garganta. E aí ele ficou muito bravo e ele queria, é? E o que está acontecendo? E a criança vai contando. Termina a história, a criança vai embora brincar. Passa um tempo, tem angústia de novo. Isso que você está sentindo aí, se fosse um bicho, que bicho seria? Seria um passarinho. Ele queria escovar os dentes. Aí ele foi olhar e falou assim, nossa, mas eu não tenho dente, caramba. E o que está acontecendo? E aí vai indo. Terminou de contar a história, a criança vai brincar. Ela não pode levar isso para a identidade dela. Ela nem tem essa ideia de identidade, porque ela não tem a noção de indivíduo. E ela não pode dizer, eu sou tamanduá, eu sou passarinho, ou melhor, ela pode dizer, eu sou tamanduá, eu sou passarinho, eu sou montanha, eu sou chuva, eu sou qualquer coisa. Porque o mundo interno, o mundo dos sonhos, é esse mundo em que tudo, o universo, está presente. Então o que essa criança aprendeu? Que quando ela tem uma angústia, essa angústia pode tomar forma e pousar numa narrativa. E ganhou essa forma nesse momento. Porque quando a criança, no mundo desencantado, diz, eu estou com medo e depois eu sou medrosa, parece que esse medo é sempre o mesmo. Eu estou triste, parece que a tristeza é sempre a mesma. Nós só temos meia dúzia de palavras para falar das nossas experiências no mundo interno, quando a gente usa essas palavrinhas, esses substantivos aí. Tristeza, melancolia, inveja, só tem isso. E é sempre a mesma. A criança do mundo desencantado vai aprender que não, o que está acontecendo comigo é do tamanho do universo. Cada hora tem outra forma, e outra forma, e outra forma, porque eu estou contando. Não só eu aprendi que pode tomar outra forma, como eu também aprendi que eu posso contar para esse adulto que está me perguntando. Eu não estou dando uma explicação, eu estou contando uma realidade que acabou nesse momento de tomar uma forma. E é uma forma real. Porque foi a analogia que a criança pôde fazer nesse momento. Veio assim. Isso é que é a analogia. Ela permite
que isso ganhe um desenho. E ela conta esse desenho. E ela aprende, finalmente, que ela não depende de ninguém. Ela não precisa que o adulto vá lá dar um soco no vampiro, porque não se trata disso. Portanto, continuando, para que tudo isso? Uma criança, então, trabalha. O trabalho analógico. Nós estamos agora numa escola do mundo encantado. E nessa escola, a gente faz 1000 trabalhos. Tipo assim, essa escola chama Boca do Céu. É uma escola que inventaram aí. E aí as pessoas pegam e contam história, falam de história, cantam, dançam, faz o diabo ali. E as crianças estão ali se habituando com uma realidade que é essa da matéria de que nós somos feitos, que é dos sonhos. Então, a criança está na escola, está na rua e um dia acontece alguma coisa, ela tem algum sofrimento, uma frustração, alguém ganhou um brinquedo que ela queria, nossa, ele ganhou esse, mas era esse que eu queria para mim. Ou então, o menino, a menina olhou para outros, todas essas coisas que fazem a gente sofrer o tempo todo nessa nossa vidinha repleta de sonho. E aí, ela vai para casa, e essa casa pode ser literal ou metafórica, e ela vai fazer uma auto-observação. O que está acontecendo comigo? Porque ela está nessa escola, ela já está habituada a fazer isso. E ela vai dizendo, e não é uma auto-observação psicológica, gente, eu não tenho nada contra a psicologia, é que aqui é o mundo da pedagogia. Uhul! Eu não vou tentar analisar, não vou tentar explicar, não vou tentar fazer nada disso, eu vou observar. Eu vou para Bastra, depois eu vou para Trípoli, depois eu vou para Alexandria, eu vou vendo. E claro, eu estou conhecendo o que está acontecendo comigo. Aí, num segundo momento, essa criança já sabe que ela pode se perguntar, e o que tem além disso? Eu estou sentindo isso aqui, mas eu já aprendi que sentimento não é uma coisa que a gente tem que viver passivamente. Uma vez eu assisti a minha sobrinha neta falando com o pai dela, e ele estava bravo com ela, e ela virou e falou assim, pai, esses são meus sentimentos, você tem que respeitar eles. Eu falei para ela, pô, Luana, que respeitar o quê? Tem muito mais daí. Ela me olhou assim, parou, aí continuou, não, porque pai... A minha ideia não era fazer nada com ela. Era só deixar uma sementinha. Nós temos a certeza de que o que a gente está vivendo é real. No sentido de que aquilo é fixo. Agora, no mundo encantado, isso é só a primeira matéria. Isso é só o sinal, está acontecendo alguma coisa. E o que tem além disso? Eu estou percebendo aqui, nossa, me lembrei, não sei porquê, de um conto que eu ouvi 2 anos atrás. Eu tenho aqui meus 8 aninhos, estou sofrendo, mas, esse conto tinha uma mulher que ia para Basra, que ia para Trípoli, e ela foi se movimentando, eu estou sentindo, porque agora que veio esse conto, eu estou sentindo que tem umas outras coisas que estão querendo aparecer aqui. Além desse sentimento. Tem também uma admiração que eu tenho por essa pessoa que ganhou esse presente que eu queria para mim. Isso também está aqui. Eu não tinha percebido, porque chamou tanta atenção que eu estou chateada, que eu estou... Tem isso que está acontecendo, tem um outro nível analógico. E eu, como eu já treinei, eu já fiz muita yoga, já treinei analogia por meio de contos, de poemas, de danças. Eu começo a fazer um desenho.
E nesse desenho vão aparecendo outros campos de possibilidade disso aqui. Eu não estou negando o meu sofrimento, não estou dizendo que não é para sofrer. Não, ele está aqui e ele é matéria dessa outra coisa que também está acontecendo que eu não tinha notado. Ah, e dessa outra. E aí eu desenho. E aí eu começo a explorar. Ah, mas eu também posso dançar isso que apareceu aqui. Que é uma coisa nova, eu não sabia que tinha. E eu vou dançar isso. E na hora que eu começo a dançar, outras coisas começam a aparecer. Outros níveis, outros níveis, outros níveis. E eu sou uma criança. E eu estou aprendendo a me trabalhar. Não no sentido psicológico, mas no sentido pedagógico, analógico. E, portanto, eu estou podendo me autoconhecer, isto é, perceber o universo de que eu sou feita. E, finalmente, eu entro com toda essa exploração na vasta terra de Deus, que é uma terra cheia de possibilidades, cheia de símbolos. Eu me lembro de outros contos, de outros poemas. E eu me lembro da conversa que eu tive com um amigo na semana passada. E eu me lembro de uma coisa que meu pai me disse. Eu me lembro de um filme, eu me lembro de um jogo de futebol que eu assisti. E tudo isso começa a me trazer um campo de conhecimento, de exploração, que foi gerado por aquele pequeno sofrimento que eu estava tendo aquele dia. E eu estou aqui no meu quarto explorando, depois eu posso estar indo para uma festa, estar vestindo uma roupa bonita para ir numa festa. O meu mundo interno está vivo e acordado e está me mostrando as suas dimensões, dimensões de experiência real. E então, obrigadíssima, querida. E aí eu tenho uma terceira dimensão de autoconhecimento, porque eu estou me trabalhando. Uma metáfora para isso é essa ideia. Obrigada, Ju. A gente tem um hábito na nossa sociedade de pensar que para a gente agir, a gente precisa de balizas, a gente precisa de uma ética. A maior parte das vezes a gente usa uma coisa chamada moral. E a moral nos diz o que é certo e o que é errado. Às vezes, ela tem a sua utilidade, mas às vezes, ela é exatamente como um trilho que diz, você tem que ir por aqui. Não dá para mudar de ideia, não dá para improvisar. É um modelo mental da nossa sociedade. Uma generalização, uma definição, um conceito fechado. Eu vou falar para vocês o que é inteligência. Ah, inteligência é isso. O que é beleza? É isso. São coisas que não dependem da minha experiência pessoal com a inteligência ou com a beleza. Bom, então um trilho está sendo muito duro, então vamos pensar numa coisa mais filosófica, mais aberta, que vai me guiar. Ah, eu vou seguir por uma estrada, e essa estrada me guia. Só que se eu quiser explorar um outro caminho, eu vou me perder, porque aí eu vou ter que sair da estrada. E aí eu não sei para onde que eu vou. Qual é o modelo mental que eu posso ter que me permite ir para qualquer lugar, explorar qualquer coisa, sem me perder? Se eu olho para o céu, as estrelas me contam. Se eu quero ir agora para Nova York, eu vou por aqui. Se eu quero ir para Buenos Aires, eu vou por aqui. Em qualquer lugar do mundo onde eu esteja, com exceção da cidade de São Paulo, que não dá para ver o céu aqui, a gente sabe disso. Mas em qualquer outro lugar do mundo, eu olho para o céu e eu posso me guiar. Aqui a gente tem uma metáfora do que é termo de referência, do como que as analogias
os textos antigos, as histórias, as coisas que estão abertas, que possibilitam que a gente tenha a cada momento uma nova analogia, uma nova relação com aquilo, elas nos permitem que a gente vá onde a gente quer. É totalmente diferente de um conceito fechado. Elas nos possibilitam aberturas, nos possibilitam ir por um lugar que eu não conhecia. Os textos analógicos são assim, não estou inventando. E só que para isso é preciso que você tenha uma intenção. É preciso que eu escolha e que eu diga, eu quero ir agora para Nova York. E o Mundo Encantado tem 1000 termos para falar disso. Intenção, aspiração, desejo do coração ou necessidade. Se a gente pudesse, tivesse tempo, a gente podia ficar horas explorando todas essas palavrinhas e toda essa ideia de que para você entrar em contato com o seu mundo interno, o mundo das possibilidades, você precisa entrar em contato com o desejo que você tem naquele momento, ou com uma necessidade. É uma relação entre a totalidade e o singular, esse único, esse momento meu aqui, agora. Não é só aqui e agora, não é só o universo, é uma combinação entre os dois. Esse é o fundamento do encantamento. Nós não temos essas ideias no mundo desencantado. Isso é uma afirmação, eu não posso provar agora para vocês. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer um percurso para mostrar para vocês. O desejo tem múltiplas dimensões, porque as pessoas da pessoa são múltiplas da pessoa. Mosaicos da interioridade, caleidoscópio, é uma imagem para falar do que é esse mundo interno, que está sempre mudando, mas ele está organizado. Não é qualquer coisa. Todo mundo é o universo, então todo mundo é igual? Não. Eu sou o universo em biês. O Ronaldo é o universo em ronaldês. É total e é singular. O caleidoscópio, então, é uma imagem para falar dessa organização, está sempre organizado, mas sempre pode ser outra coisa, não é rígido. Nós temos, então, os padrões móveis e nós temos as relações, o que nos permite um diálogo com o mundo contemporâneo, que é um mundo que hoje fala muito das relações e da possibilidade desse movimento. Aqui é só para lembrar. A forma, então, do conto o conto é um céu de estrelas fixas. É esse campo possível. Mas ele é estruturado, não é qualquer coisa. Cada conto é um conto. Farrimá é o universo em farrimês. Você tem o próprio conto, é um caleidoscópio, e a linguagem como polissemia. Tem uma ideia muito maravilhosamente equivocada no mundo moderno, que diz, o mundo antigo era fatalista, porque as pessoas sempre diziam, está escrito, maktub, a expressão em árabe, uma expressão muito utilizada na mística árabe, mas em todas as místicas tem essa ideia de estar escrito, que tudo começa com a palavra, com o verbo. É porque as pessoas esquecem que está escrito, não quer dizer está determinado. Por que está escrito? Quer dizer que não está determinado, porque o que está escrito tem sempre múltiplos significados. O que está escrito nas estrelas é o que não está determinado, é o que depende do nosso desejo para nos guiar. Se você olha um conto como uma guia, tem horas que você diz, Nossa Senhora, acabou de me levar para onde eu queria. Ou um livro
de uma revelação de alguma sociedade encantada. A Torá, no sentido analógico, a Bíblia, no sentido analógico, o Corão, etc, etc. Ou os textos, as poesias. Você pega uma poesia do Rumi, Nossa Senhora, aquilo é um céu inteiro, assim como cada conto. Porque cada história é 1001 histórias, obviamente. Então, última coisa, estou indo já para o final, para além do céu das estrelas fixas, isso é muito importante, porque o céu das estrelas fixas é um sistema de referências riquíssimo, ele abarca todo mundo. Agora tem alguma coisa além desse lugar que não tem forma, que é muito importante que o mundo interno compreenda esse lugar e se volte para esse lugar, que é o lugar do mistério, do desconhecido, do que o lugar da angústia. Não tem forma ainda. É a chamada vida além da vida, que a gente sempre pensa que tem que morrer, mas tem uma frase, por exemplo, do profeta Muhammad, que diz: morram antes de morrer. E peçam a vocês mesmos contas antes que elas lhes sejam pedidas. Façam isso que a Fahima falou para o príncipe fazer. Conta o que você fez. Confessa. É aquilo que não tem forma, é aquilo que o bom encantado chama de Deus. Não tem nada a ver com Deus exterior, com Deus da religião, com Deus que é uma forma. Ao contrário, esse é um lugar da não forma. Para que ele é tão importante? Porque é a origem da possibilidade de transformação. É porque tem uma não forma que eu posso me deslocar e descer de volta. E aí toma outra forma. E aí toma outra forma. É esse modelo interior que possibilita esse mundo de transformação. É preciso um espaço totalmente vazio, sem nome, sem categoria, que permita que eu faça essa soltura, essa liberdade, que eu morra para poder voltar e tomar outra forma. Fundamental a ideia de algo superior. Não tem nada a ver com submissão, com todos esses clichês, essas bobagens do mundo desencantado. É uma coisa técnica. E é no mundo interno um lugar chamado o coração. O mundo desencantado, o coração é o lugar das emoções. Porque a gente não sabe essa ideia do coração, a gente não entende essa faculdade de conhecimento tão fundamental, que é o contato com o que está além. Então a gente passou a transformar. A pessoa tem bom coração, né? Essas frases que a gente fala. Mas no mundo encantado, o coração, e no mundo encantado mesmo, em qualquer sociedade que está viva, o coração é esse centro. Tem uma... Vejam só como são as coisas. Tem uma fala do profeta Muhammad que é chamada de... É a fala em que Deus fala pela boca dele. E ele fala assim: nem a terra, nem o céu me contém, mas o coração do meu fiel me contém. Os místicos usam muito essa fala para dizer o que é o coração. A importância desse lugar no nosso mundo interno, que é singular. Sabe o que os doutores da lei do Islã falam? Que esse hadith é falso. Imagina, Deus está no coração das pessoas. Deus está lá, gente, para com isso. Não tem esse negócio de estar no coração de cada um, não tem essa liberdade, não. Eles falam isso, esse hadith é falso. O Ibn Arabi pega e diz assim: os doutores da lei dizem que esse hadith é falso. Eu digo, por intuição espiritual, que esse hadith é verdadeiro. Por isso tudo que eu disse, essas 3 palavrinhas,
Boca do céu. Que coisa, que expressão. Como que alguém acha um título desse para um encontro de contadores? Como que, vejam o tamanho dessa, vejam o que 3 palavrinhas querem dizer a partir disso que a gente está falando agora. 3 palavrinhas. E aí eu aproveito para contar para vocês que essa minha fala hoje aqui é uma homenagem à criadora dessa expressão, Boca do Céu, a minha irmã, Regina Machado. Que eu considero uma das grandes educadoras do nosso país, e faz 66 anos que eu sou testemunha da inspiratividade dela em tantas áreas. E eu queria, então, a partir disso que eu estou falando também, cumprimentar vocês, cumprimentar esse evento impressionante que é o Boca do Céu, que é tão importante para o nosso país. E também, por isso tudo que eu estou falando, vocês podem imaginar a honra que é para mim estar aqui, nesse momento, conversando com vocês. Então, para terminar, assim como Fátima levou o príncipe a fazer a sua confissão profunda, as histórias levam a gente a confessar para a gente mesmo essas nossas ações que nos limitam, nos desviam do nosso verdadeiro desejo e nos escondem de nós mesmos. Essa confissão não é moral, ela é uma confissão encantada, lógico. Ela pode mostrar como, enquanto uma parte de nós está dormindo, a outra está sonhando, portanto está acordada e trabalhando. Isso é fundamental. Esse é o centro do que eu queria falar. Nós somos maiores do que a gente consegue perceber que a gente é, por causa dos véus da nossa educação. Eu não tenho tempo de falar muito sobre isso, mas nós não percebemos tudo o que está acontecendo. Mas se a gente olhar para trás, a gente pode ver como em muitas situações que a gente viu que a gente estava fazendo uma confusão, estava tudo descarrilhado, estava tudo torto, a gente olha e fala, puxa vida, mas no final eu aprendi certas coisas, outras coisas aconteceram. Nossa, afinal eu cresci. Fátima está constantemente trabalhando, embora a gente fique fazendo as coisas que o príncipe da nossa época faz. E é por isso que as histórias precisam terminar. E foram felizes para sempre. Porque o sempre pertence a essa outra dimensão, além do tempo, além da nossa vidinha repleta de sono. As histórias não são um veículo de transmissão oral. Elas não transmitem coisas. Elas não querem levar uma ideia, uma ideologia, uma concepção. Elas são vivas. Elas são para serem usadas. Na realidade, elas são um aplicativo que a gente baixa da internet. Da rede do conhecimento e memorial. Século XIV, o Sufi. Os olhos do sol estão pintando campos novamente. Seus cílios com traços experientes estão varrendo a terra. Uma grande paleta de luz envolveu essa terra. Hafiz, se apenas um pouco de argila e água, misturados em sua tigela, pode produzir aromas tão requintados, visões, música e formas giratórias, que maravilhas indescritíveis devem se esperar com o início do desabrochar
do infinito número de pétalas que são a alma. Que excitamento renovará seu corpo quando todos nós começarmos a ver que seu coração reside em tudo. Deus tem uma raiz em cada ato e criatura, de onde Ele desenha sua misteriosa vida divina. Seus olhos estão pintando campos novamente. O amado, com suas próprias mãos, está cuidando, educando como uma criança preciosa, Ele mesmo em você. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada, Bia. Que maravilha. Pessoal, a gente vai ter um tempinho agora, mais ou menos uma meia hora, assim, até meia hora, que a gente pode conversar um pouquinho. Né, Bia? Pode ser? As pessoas podem fazer perguntas, podem trazer as suas considerações, as suas contribuições aqui para essa conversa e perguntar o que quiserem para a Bia. A Regina vai abrir aqui o momento Fala do Público. É só uma coincidência. Desculpe usar essa palavra, que não existe, mas é. Hoje de manhã eu estava conversando com umas pessoas, não sei se tem alguém aqui da conversa da manhã. Qual foi a história que eu falei para vocês que eu não ia contar, mas eu só ia falar como queríamos demonstrar? Era a Farrima, mas como eu tinha contado várias histórias, eu só estava utilizando o conto da Farrima para falar do Henri Gougaud, da homenagem que eu estava fazendo para o Henri Gougaud. E aí eu falei da última frase, na versão dele. E que, se vocês estavam ali de manhã, lembra que eu falei, vão para casa, vão levando as perguntas, tudo que vocês podem simplesmente acrescentar tudo isso que vocês acabaram de escutar e fazendo as relações de tantas coisas que tem a ver. Essa moça eu não conheço, até você tem cartão? Porque me indicaram, sabe? Recebi uma indicação, mas prestou, né, gente? Como fala a Júlia, prestou, né? Foi uma coisa tão linda que levantou todo o público no final. Muito obrigada, Bia. Também é uma honra muito grande para a gente você estar aqui. A frase final, eu não sei que versão é essa. Tem uma versão, não sei se vocês sabem que essa história também está a propaganda, um violino cigano, né? Mas, porque tem a versão do Idrixá, tem a versão do Henri Gougaud, é a mesma história, só que na versão do Henri Gougaud, a última frase é tão linda. Essa história todinha termina assim. Então, o príncipe se levantou e abriu os braços para receber aquela mulher que o tinha ensinado contra qualquer razão. Desculpa, gente, não é assim que eu estou nervosa. É meio humano e a gente fica assim meio... Ele abriu os braços para receber aquela mulher que o tinha amado contra qualquer razão e o tinha ensinado sem dizer nenhuma palavra. Essa é a frase. Mas eu estava falando como que o artista se apropria, se expressa. Não vou falar nada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim. Boa tarde, Bia. Boa tarde. Adorei sua fala.
O que eu queria saber, me fica uma dúvida, quando a criança está ouvindo uma história, ela consegue elaborar os seus sentimentos, as suas fantasias, as suas questões, não de forma racional. É mais ou menos isso que ficou aqui na minha cabeça. É isso. Acho que A criança, ela não elabora, ela experimenta. E aí é porque é uma perspectiva essa, é um jeito de olhar para o ser humano, que está dizendo que o ser humano tem vários níveis. Então, pode passar desapercebida a vida inteira, mas não tem uma elaboração. Agora, racional, por exemplo, essa palavra racional, para nós, quer dizer, está muito ligada a uma ideia de lógica. A razão encantada é uma razão analógica. Só para ser rápida, tem um poema do Rumi que fala: eu me submeto à razão universal, e aí ele vai mostrando a razão como sendo essa estrutura geométrica, caleidoscópica da realidade. Então, essa é a ideia de razão. Então, sim, a criança está racional, todos nós estamos racionalmente, porque a razão é o que faz a dança com o coração. O coração recebe a intuição e a razão vai captando a partir das estruturas da realidade e vai organizando a gente. A intuição não é um acontecimento solitário. Ele acontece, na hora que ele acontece num campo racional. E aí tudo vai se organizando, mesmo que a gente não perceba. Então isso acontece com a criança. Oi. Teve uma professora uma vez que contou a história, né, de Chapeuzinho Vermelho na turma dela, e que uma criança depois virou para ela e falou: o lobo mau é o meu tio. E foi dito isso na família, foi perguntado, e esse tio abusava dela. Né? Então, eu acho que isso que eu te conto de fada, né? As histórias trazem de uma maneira que a criança descobre aquele lobo mau. Ela sentiu aquele lobo mau, imagina, né? Um medo, uma coisa, e ela dizia: isso aconteceu com meu tio. Né? Então, ela conseguiu expressar isso, e como a professora falou com a família foi ver e descobriu. Então, eu acho que as histórias são principalmente para isso. Né? Para fazer com que as crianças consigam expressar alguma coisa que o adulto consiga depois, né, como adulto, observar isso. Eu tenho um livro que fala de adoção, né, que é Confissão de um Gato, e a minha amiga disse que a filha chorou muito depois que leu essa história, e ela perguntou: por que você está chorando? Ah, porque a história acabou. Aí eu fiz: não, você sabe, sua filha é adotada. O livro fala de adoção. E por mais que você fale, converse com ela, né? Desde pequena, que eu vejo a minha amiga dizer: minha filha, você é minha filha do coração, não é filha que veio da minha barriga. Mas a adoção ainda afeta ela. Então, as histórias, para mim, são para isso. Né? Para a gente poder dialogar, né? Conversar. Então, você não gosta de uma coisa? Vamos ver, e não é transformar o lobo mau em lobo bom. Né? Que isso é a coisa mais estúpida que pode existir, porque a criança não é idiota. A criança sabe que o lobo mau é um tio que faz mal. Né? Que o lobo mau não come a vovozinha de verdade. Então, era só isso que eu queria falar. Legal, obrigada. E obrigada, né, que foi, estou encantada. Obrigada. Bia,
aqui com a nossa colega que fez essa mensagem, essa palavra tão importante. Eu queria saber o que você acha, porque não somos somente as crianças, mas nós como próprias contadoras. Quando a gente, uma história nos escolhe, muitas vezes a gente precisa repetir, contar aquela história. E você não sabe muitas vezes, e aí entra toda essa palavra linda sobre a questão do autoconhecimento que você trouxe, o que é que essa história está me fazendo de perguntas que ainda estão na profundidade do meu inconsciente. E às vezes a gente tem contador de história, só conta uma história. Eu, por exemplo, a Árvore Generosa foi uma história que eu contei demais. Essa história que eu encontrei no Violino Cigano, também eu contei muito sobre Fahima. Então, o que será que tinha dentro? Até que ela vai se acalmando dentro de você, essa história. Ela vai entrando, né, num processo assim, de mais tranquilidade, de equilíbrio. E aí você simplesmente deixa ela partir, aí vai para o outro, e aí você vai aumentando o seu repertório. Mas muito do que elas conversam conosco. Eu acho que autoconhecimento é imprescindível para nós, contadores de histórias. Porque quando contamos a nós mesmas. É isso. Não preciso falar nada. Você já falou tudo, é perfeito, é exatamente isso. E é maravilhoso que você diga, a história me escolhe. Né? Bom, tem todo o trabalho da Rê aí que vocês conhecem, está falando muito disso. E no mundo desencantado, você falar a história me escolhe, as pessoas vão dizer, não é bem assim. Né? Talvez eu pudesse observar que você usou o termo inconsciente. Inconsciente faz parte de uma perspectiva atual contemporânea. Ela tem inúmeras vantagens. Eu jamais ousaria falar contra o conhecimento contemporâneo. É absurdo você negar um conhecimento para ter o outro. Ambos os conhecimentos são maravilhosos. O mundo desencantado. Gente, tranquilamente a gente pode ver coisas maravilhosas no mundo desencantado. Não é para fazer bandido e mocinho. Mas o conceito inconsciente, ele está atrelado a uma história individual. E talvez ele não dê conta de falar isso que você falou. E talvez a ideia de coração dê mais conta. Então, o teu coração que escolhe a história para você. E você vê como a gente não precisa explicar. Eu não preciso dizer por que essa história, eu não preciso fazer essa pergunta. Porque eu estou vivendo, eu estou experimentando, isso está me fazendo uma travessia, terminou, eu vou brincar, vou fazer outra coisa. Né? Eu que agradeço. Isso é o autoconhecimento? Sim, eu acho que por tudo que a gente... A minha pesquisa tem hoje já mais de 40 anos. Eu, com maior tranquilidade, eu respondo, sim, isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é esse campo experiencial do mundo interno. Ou seja, a experiência vivida no momento. Não essa experiência que nos define, como você mesmo colocou no palco, de eu sou assim. Isso não é autoconhecimento. De jeito nenhum. Eu não vou escapar de fazer uma citação que eu sempre faço, que é de um mestre sufi na Turquia, em que ele disse assim: as pessoas no Ocidente são muito engraçadas, porque elas dizem, eu sinto muito, mas eu sou assim. Quando, na verdade, elas nem sentem muito. E nem são assim. Não está funcionando? Boa tarde, Bia. É um prazer. Eu sou André de Santa Catarina. Prazer. Eu comungo muito do quando tu falou que a criança precisa fisiologicamente chorar. Porque, se tu me permite, eu vou falar rapidamente o que aconteceu. Eu sou pedagoga e leciono numa escola e nós perdemos uma criança de 6 anos no primeiro ano.
né, por uma parada cardiorrespiratória. Ela não estava na escola quando isso aconteceu, estava em casa e foi nos braços da mãe, então foi uma comoção geral, né? Nossa. Isso ainda me... E eu lembro que todos estavam sofrendo muito. E eu, enquanto eu dou aula, né, eu leciono literatura infantil e narrativas visuais nessa escola, e eu lembro que quando me chegou a notícia, eu fiquei muito abalada. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu nunca tinha lido em livros, eu nunca... Né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que um dia alguém fez por mim. E eu comecei a entrar em contato com meus mestres e contar o que aconteceu e pedir uma orientação. E uns diziam que era muito cedo, e outros diziam que não, era o momento. Até que uma amiga minha me falou, não, é o momento. E eu queria dar de presente, principalmente para a turma onde a menina estudava, uma história, trazendo a ludicidade, a esperança, enfim. Eu ganhei uma história de presente de uma amiga minha que vive na Espanha, e, né, dei uma acrescentada e levei essa história. E eu lembro que quando eu estava trabalhando com essa história, a melhor amiga dela chorava copiosamente. E a minha vontade era parar a história e acalentar aquela criança. E eu disse, não, ela precisa externar tudo. Que bom. Ela precisa limpar. E eu fui deixando, né? E quando terminou que eu trouxe, eu levei uma tartaruga que a história pedia, viva, né? Que eu tirei como presente. Ela deu um sorriso. E reverberou tão bem que eu trabalhei até o Fundamental 1, essa história. Porque o meu avô foi um grande contador de histórias. Ele me contava histórias de guerra aos 5 anos de idade, que ele era ex-combatente. E quando ele faleceu, eu sofri muito. Eu entrei num poço com 7 anos de tristeza. E eu consegui sair de lá com as memórias das histórias que ele me contava. Eu acho que eu dei para aquela menina o remédio que um dia alguém tinha me dado. Muito obrigada. Imagina, eu te agradeço. Obrigada. Viu? Se alguém mais quiser, a gente vai ter mais uma pergunta, mais uma fala, e aí a gente vai encerrar mais 2, tá? Só mais 2, tá bom? E aí a gente vai chegando no nosso tempo. É bem rápido. Só para dizer que na oficina do Hassan em Cuiatê, uma coisa me marcou muito. Ele disse assim, que quando ele prepara o conto, na verdade ele não prepara o conto, ele se prepara por conta de tudo isso. Que maravilha. Que maravilha. Eu também vou compartilhar uma coisa. Desculpa, gente, eu roubei, porque eu falei chamar as 2. Mas é porque eu me lembrei muito. Isso que você fala, Bia, da criança, né, do choro, do que bicho que seria isso que você está sentindo. Bia me ensinou isso há muito tempo atrás, eu aprendi com ela, eu uso muito, assim, eu sempre me recordo disso, né, com as minhas crianças que eu trabalho. E, enfim, é muito interessante. E aí, hoje também, você falou do Hassan Cuiatê, aí ele compartilhou uma coisa com a gente que eu achei tão bonita, sobre o choro, né, achei que uma imagem, né, muito boa, que para ele, que ele aprendeu na cultura dele, né, na iniciação dele, sobre o choro, que as lágrimas são como, sabe a panela de pressão, que antes de abrir você precisa tirar a pressão, que sai aquele vapor, que as lágrimas são isso, que sem as lágrimas não dá para abrir a pressão. Que bom, né, essa imagem, né, essa analogia, muito, muito... Queria compartilhar com você. Que legal. Que ele contou isso pra gente porque a gente estava falando sobre o nome dele, que é Hassan Kassi Cuiatê. E Kassi, ele disse que significa lágrima. Nossa. E foi aí que ele contou pra gente isso. Que coisa. Essa imagem ficou comigo, assim, muito. Tão importante que é, né, a criança chorar. Ela tinha... A criança, todos nós, né? Obrigada, Júlia. Bia, obrigada por tanta inspiração e inspiratividade, né? A frase que você citou do profeta Muhammad me lembrou
uma pergunta que o meu filho me fez há uns, sei lá, acho que ele devia ter uns 6, 7 anos, que ele me perguntou assim: mãe, se Deus mora no nosso coração, quando a gente morre, Deus morre também? E essa resposta sempre me vem de várias maneiras. Essa resposta está sempre viva em mim e nele. Que legal. E hoje você alimentou um pouco mais essa resposta com essa frase. E pensando que quando a gente morre, a gente acaba virando história, então eu termino com essa pergunta, né? Será que Deus mora nas histórias? Né? Pensando em Deus como essa força criadora, como essa energia vital. Eu te conto uma frase do Ibn Arabi mesmo. Ele diz, quando a gente morre, a gente perde os véus da existência, que são os véus que separam as coisas. Então, quando a gente morre, a gente vai estar diante de Deus e a gente é mais a gente. Quando você morre, você é mais você. Não é que você se funde numa massa indiferenciada chamada Deus. Quando você morre, você é mais você. Então, ele fala para ele, o coração não morre nunca. E Deus está em tudo. Hafiz acabou de falar para a gente. Então ele está nas histórias, mas ele está na lágrima, está em tudo. O que é fundamental, né? Para a gente enxergar esse espaço aí. Mas está nas histórias, lógico, quem é que não sabe disso? Por falar em observação, eu queria dizer para você, Bia, que essa qualidade de silêncio que está nessa sala hoje, eu acho que é a primeira dessa edição do Boca do Céu. Para a gente também observar os diferentes níveis de escuta e de presença das pessoas que estão vindo aqui falar e como que a gente fica diferente em cada vez que a gente escuta. Como que no Boca do Céu existem esses níveis todos, essas redes todas. Se vocês observarem aquele quadro que está lá na entrada, tem uma porção de estrelas por dentro do triângulo, falando do mundo encantado, do mundo desencantado, dos 4 palestrantes, né? Então, existem também níveis. A gente teve os Simas ontem, falando de um jeito que as pessoas ficaram no estado enquanto estavam ouvindo os Simas, que era completamente diferente desse estado que está aqui hoje, que eu estou chamando desse silêncio profundo, um silêncio que não tem que explicar, né? Então só para a gente observar como que a gente fica depois de uma fala como essa, né? E a gente ainda tem mais algumas falas que são diferentes olhares também, que são diferentes lugares, mas para a gente se perguntar que lugar é esse que a gente está agora. E é por isso que eu quero te agradecer demais. Essa fala linda que você acabou de fazer. E não esquece de deixar seu cartão, porque agora a gente já te conhece. A gente pode, quem sabe, te convidar para outros eventos. É Bia Machado seu nome, né? Muito prazer, viu? Eu gostei demais.